Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com prazer mais uma vez estar com você para transmitir, para falar algo da parte de Deus. Eu quero ler uma passagem bíblica que fica no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 25 ao 30, que nos diz assim: Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com esta leitura, meus irmãos, nós podemos ver aqui, nesse texto, que Jesus Cristo fala sobre revelação. Aqui ele faz também uma oração e também faz um convite, quando ele diz: venham até mim, venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Então, nessa passagem, aonde Jesus Cristo nos ensina, ele começa fazendo uma oração quando ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Aqui ele faz uma oração agradecendo a Deus e também exaltando o seu nome quando ele diz: ó Pai, Senhor do céu e da terra. Através desta oração ele deixa bem claro que o Pai é Senhor não somente do céu, mas também é Senhor da terra. Como muitos dizem que Deus só é Deus somente do céu, mas através desta passagem nós podemos notar que Jesus diz que Ele é o Senhor, é o Deus do céu e da terra. Paulo já afirmava isto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, na parte B, quando ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. O nosso Deus é dono de tudo. Ele tem o controle de toda situação. Ele é o dono de todas as coisas. Está nas suas mãos o poder e toda a autoridade. No versículo 25 também, na parte B, ele diz: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus nos fez, Deus fez a natureza, Deus fez o ser humano, Deus fez o mundo, Deus fez tudo que aqui existe. A Bíblia diz que Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Então Deus é um Deus onipotente, Deus é um Deus poderoso, que está no controle de toda a humanidade, de todo o planeta. Voltando ali para o texto, ele continua dizendo que: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Deus é um Deus que ainda se revela. Nosso Deus é um Deus de revelação, que se revela ainda à humanidade, às pessoas. A maior revelação que nós temos nos dias de hoje é a palavra de Deus, a palavra escrita e revelada.
Porém, muitos sábios instruídos, se achando mais inteligente do que o seu próximo, não quer receber a revelação de Jesus, não quer receber a revelação escrita, a revelação da palavra de Deus. Porém, aqueles que com humildade buscam ao Senhor, Deus se revela. Em Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Então Deus está no nosso meio, através do seu Espírito. Deus é Espírito, não importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, todo aquele que se aproxima de Deus, Deus se revela, Deus se aproxima e liberta ele, transforma ele através da sua palavra. Ele continua aqui falando: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. João capítulo 8, versículo 31. Jesus diz para os judeus que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, no versículo 32, e a verdade vos libertará. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, no versículo 34. Mas no versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus é aquele Deus que se revela, é aquele Deus que se aproxima, e é aquele Deus que perdoa os pecados, liberta o homem daquilo que não agrada a Deus, daquilo que lhe faz ainda prender neste mundo através dos prazeres mundanos. Mas Deus está às portas, Deus está a se revelar através da sua palavra, quando ele diz: vinde a mim, no versículo 28, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele faz aqui um convite para você: vinde a mim, você que está cansado, não fisicamente, mas um cansaço talvez do medo, das perseguições, dos sofrimentos que você tem tido neste tempo, neste mundo, durante a sua vida. Deus chama você para que você tenha uma nova vida em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que desceu dos céus, aquele que se revelou à humanidade, aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Então Deus chama você nesta hora, neste momento. Deus quer perdoar as tuas falhas, os teus pecados, os teus erros, tudo aquilo que você cometeu durante a sua vida que não o agradou. Deus está neste momento te chamando para que você tenha uma nova vida, tenha uma nova história, que você venha entregar a sua vida para Ele, acreditando nas suas promessas, acreditando no seu poder, acreditando na sua autoridade. Deus, Ele diz para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, em outras versões sobrecarregados, talvez do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus quer que você tenha paz, Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você tenha alegria, e Ele está pronto para lhe entregar tudo isso quando Ele te chama.
nós estamos vivendo nesse momento, um momento de angústias mundiais, mas o povo de Deus está firme na presença de Deus, servindo ao Senhor, mesmo que não seja em um templo, mas na nossa casa, na nossa residência, aonde nós estivermos, Deus está conosco e Ele chama você hoje. Tenha uma nova vida, tenha paz, tenha a alegria verdadeira que só Jesus Cristo pode dar. Jesus Cristo viveu aqui neste mundo 33 anos e meio, foi crucificado, foi morto, mas a Bíblia diz que Ele está vivo para todo sempre. E nós, como servos de Deus, não nos cansamos de dizer que o nosso Deus está vivo e tem o controle das nossas vidas. Se aproxime dEle, busque a Ele. A Bíblia diz que nós, como servos de Deus, temos que anunciar a palavra do Senhor para aquele que está oprimido. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós temos luz. Eu não me arrependo de ter aceitado este Jesus como meu Senhor e Salvador. Já fazem 15 anos que eu sou servo de Deus e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A minha esperança é em breve estar com Ele, salvo, servindo a Ele para todo sempre, por toda a eternidade. Esse deve ser o nosso objetivo aqui na terra. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas, nos salvar, nos guardar, nos proteger. Deus, Ele merece ser honrado, Deus, Ele merece ser glorificado, Deus merece ser exaltado, Deus merece ser honrado. Então, honre a Deus, busque fazer a vontade de Deus, obedecer a sua palavra, a palavra escrita e revelada. Nenhuma revelação, uma visão ou outra coisa é mais importante e mais reveladora do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que Ele deixou para a humanidade, que deixou para o homem seguir, que deixou para o homem obedecer, que deixou para o homem meditar, confiar e acreditar nas suas promessas. O nosso Deus é um Deus de promessa e em breve nós vamos ver a nossa redenção total, quando Ele nos prometeu que haverá um arrebatamento e será arrebatado, tirado desta terra com grande força, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que confessaram o nome de Jesus diante dos homens, diante aqueles que andaram diante da sociedade de cabeça erguida, sabendo que é um conhecedor da verdade, da revelação escrita de Deus. Obedecer é ainda a melhor forma, é a única forma de nós termos vida eterna. E Deus não quer dar essa vida eterna somente para mim, somente para os cristãos. Não, Ele quer dar para todos aqueles que vivem nesse tempo. Deus quer salvar a todos, porque o desejo de Deus é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Jesus Cristo mostra a verdade. Muitos religiosos daquele tempo não queriam conhecer a verdade, não queriam receber a palavra de Deus, se achavam sábios e instruídos, mas os pequeninos, aqueles que com humildade seguiam ao Mestre Jesus, eles reconheciam que eram pecadores e que precisavam de salvação e eram salvos pelo Salvador e Senhor deste mundo. Então Deus, Ele não mudou. Deus, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Se você quiser também ter vida eterna,
morar com Deus, que é a nossa promessa, aceite a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas falhas, dos seus erros. O melhor que nós podemos fazer aqui neste mundo é tomar a decisão de dizer: eu quero servir a este Deus, eu quero servir a este Senhor que tem estas promessas para a minha vida. Eu quero um dia estar com Ele, eu quero um dia morar com Ele, eu quero ter a minha redenção. Muitas vezes você diz: neste mundo só tem sofrimento, neste mundo só tem angústia. Não, tem muitas coisas boas. Quando você aceita Cristo, você vive agora com uma esperança, você vive uma nova vida, você tem agora um objetivo, você tem agora um foco. Os problemas deste tempo não vão te tirar a paz, não vão te tirar a alegria, porque a nossa alegria está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E coisa boa é ser servo de Deus, coisa boa é ser crente, coisa boa é ser lavado no sangue de Jesus Cristo. Deus quer mudar a tua história, meu amigo e minha irmã. Se você que está desanimado, você que é crente, mas está com medo nesse tempo, não tenha medo. Nós temos que aprender que Deus é o nosso protetor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso guardador, é aquele que nos livra de todo mal, é aquele que está pronto para nos proteger, é aquele que envia os seus anjos para acampar ao nosso redor, nos protegendo, ou até Ele mesmo vem e nos guarda e nos livra da mão do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Que Deus, que você tenha observado esta palavra, que você reconheça que precisa dEle, que precisa deste Deus, que é o Senhor do céu e da terra, que se revela aos pequeninos, de todos aqueles que o buscam e o invocam neste tempo. É tempo de salvação, é tempo de libertação, é tempo de nova vida para você. Que Deus te abençoe, que você tenha entendido a palavra, o recado de Deus para você nessa noite. Que você venha tomar essa decisão em breve, porque Deus tem um plano de salvação para você e a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.